Luz, sombra, imagem, som. O cinema é uma arte completa e sedutora. A natureza que existe nesses lugares únicos é como o melhor dos filmes. A fotografia e os cenários são incríveis. Os personagens apaixonantes. E a trilha sonora. Algumas coisas sempre se repetem, outras são imprevisíveis. Ao sair numa expedição, tudo pode acontecer. É impossível prever o final de cada cena. E a emoção está presente em cada minuto. Tem amor, ciúme e amizade. Beleza, força e coragem. Tem magia e poesia. Suspense, vida e morte. Tem sempre alguém procurando alguma coisa. E tudo é fundamental para a nossa própria existência. Cada episódio é uma descoberta. Uma biodiversidade que é simplesmente a maior do planeta. Eu fiz esse bordado em lembrança à minha tia Gertrude, que tinha uma quaresmeira meio desfilando o jardim. Ela se chamava sempre de Tipo Gina, usando o nome científico. A quaresmeira aparece em toda a Mata Atlântica. Oi, meu nome é Caroline Romana Jeip. E eu queria agradecer muito por poder participar desse projeto de bordado, porque além de ser uma oportunidade única, ainda é algo que me ajuda muito nesse momento que eu tô passando. Já faz algum tempo que eu tô vivendo o luto, né, do meu pai. Eu sou uma pessoa que sofre de pânico, tenho uma depressão devido aquelas perdas que eu tive na Covid-19, na época da Covid. Eu perdi 3 pessoas, hoje só na minha casa só tem 2, é eu e minha filha, que mora no Rio Grande do Sul, então eu fico sozinha. E viajar nesse projeto foi conhecer vários locais do Brasil, para eu escolher meu tema, e eu estou muito grata, e é um prazer enorme estar com vocês. Fiquei muito feliz em participar desse grupo de bordadeiras. Esse projeto foi maravilhoso e revelador para mim. Estou muito feliz por estarmos finalizando e concluindo mais um projeto bordado, que nesse caso une a ciência, a biologia, os nossos biomas, os nossos parques, com a necessidade de preservação e também de conhecer as nossas reservas naturais. Próximo da linha do Equador, uma extensa região continental dá origem a grandes massas de ar carregadas de umidade. No meio da maior floresta tropical do mundo, nuvens de muitos quilômetros de altura se formam, gerando chuvas torrenciais. A Amazônia ocupa 1/3 da América do Sul e apresenta uma extraordinária rede de rios que estão entre os maiores da Terra. No episódio referente ao Parque Nacional do Jaú, eu selecionei o item rios voadores para representar no meu bordado, dada a importância da preservação da Amazônia para o ciclo das chuvas. A vasta planície amazônica, coberta por densas florestas, produz uma massa de ar continental singular, quente e úmida,
é enriquecida por ventos também úmidos que vêm do Oceano Atlântico. No verão, se dá o auge desse fenômeno, gerando correntes em direção ao sul do continente. Carregando vastas quantidades de água, são chamadas de rios voadores. E bordei o Parque Nacional do Jaú, em especial a raiz do macucu, uma árvore típica da região. E na sua formação, na raiz, ao encontro com o solo, surgiu um rosto, o rosto do Senhor das Matas. Continuamos por terra, através da mata de Igapó. Voltando, encontramos um macuco singular. O formato inusitado da base rendeu à árvore o apelido de Senhor da Mata. Eu escolhi o elemento onça pintada do Parque Nacional do Jaú, no Amazonas. É uma espécie que está ameaçada, por isso a importância da conservação da espécie e da criação de parques nacionais. Os buritis são encontrados sempre em áreas úmidas, na beira de rios e córregos ou em veredas de uma beleza única. Do Parque Nacional das Emas, eu selecionei o item buriti, uma palmeira muito linda, cujo fruto e mesmo as folhas servem para a produção de vários itens. E seu tronco, inclusive, quando seco, também abriga o ninho das araras canindé na região. Acho um item lindo, uma palmeira linda e muito produtiva. Buriti, do Parque Nacional das Emas. A obra que foi escolhida é a garça branca, que tem um movimento muito afetivo também aqui para nós em Sorocaba, também por conta de acontecimentos em relação aos eventos climáticos. E o nome científico dela é ardeal. E o parque que nós escolhemos é o belíssimo Parque Nacional das Emas. Essas inúmeras experiências vivenciadas em tão poucos dias só reforçam a importância deste lugar. Não foi sem razão que declararam este parque Patrimônio Natural da Humanidade. Um pedaço que restou de um mundo maravilhoso, ainda tão pouco conhecido, que pode desaparecer para sempre. Nós não podemos deixar isso acontecer. No centro da América do Sul, o rio Paraguai se espalha numa enorme baixada e cria o Pantanal, uma das maiores planícies alagadas do planeta. As águas que alimentam esse sistema poderoso nascem nas áreas mais altas do entorno, em serras antigas, lapidadas pela água e pelo vento. Esse é o pica-pau de topete vermelho do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. E eu já tinha escolhido outro projeto, mas eu fiquei apaixonada por esse pica-pau e aí ele está aqui, representado, bordado direto na tela. Olhando receoso, um tímido pica-pau de topete vermelho se esconde atrás de uma árvore baixa. Mais para frente, num tronco que corta a trilha, presenciamos o encontro entre um bicho-pau e uma formiga. No início parece que vai haver um embate. O bicho-pau se prepara para a briga. Mas a formiga não está nem aí para ele e cada um segue o seu caminho. Escolhi o bicho-pau, que é o nosso maior inseto. Chega a medir até 30 centímetros. E ele foi bordado com bastante atenção
para representar também a Serra da Bodoquena. E eu escolhi para esse projeto a arara vermelha da Serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul, lá em Bonito. E com essa beleza toda, ela é muito visada no comércio ilegal, no tráfico, né, de animais. Ela corre risco de extinção devido à devastação de nossas florestas. Participo do projeto Parques por um Fio, com o bordado do mico-leão da cara dourada, um dos animais em alto risco de extinção e que vive em uma das unidades de conservação do sul da Bahia, a Reserva Biológica do Una. A minha decisão por participar desse projeto foi por confiar que a linguagem têxtil do bordado pode ser parte da soma de forças de vários coletivos que há décadas lutam pela preservação e conservação das espécies todas no nosso território. No primeiro dia de expedição, encontramos um bicho que motivou a criação desta unidade. O mico-leão da cara dourada é uma espécie em perigo de extinção que ocorre somente no sul da Bahia e nordeste de Minas, e tem na reserva a sua maior população. Eu escolhi a Estação Ecológica de Itaiamã, onça pintada. Em cada ponto que dei, eu a homenageei e pedi para o universo que todos os homens a respeite e a preserve. É um animal maravilhoso da nossa fauna que embeleza tanto o nosso Brasil. E o que ela pede apenas é seu habitat natural. Me senti muito honrada em fazê-la. Voltando ao final do dia, nos deparamos com uma onça pintada fêmea. No início, ela parecia um pouco receosa e ficou escondida no meio da vegetação. Mas logo se acostumou com a gente e caminhou pela margem do rio. Escolhi para bordar o surubim com o pintar, peixe de rio da bacia do Rio São Francisco e de outras 5 bacias de países da América do Sul. Desde 2014, é um peixe que foi incluído na relação oficial das espécies ameaçadas. E ele pertence à Estação Ecológica de Itaiamã. Então, quando eu estava na busca assistindo os vídeos dos parques, eu tive várias ideias e demorei até um pouco a encontrar qual figura eu iria bordar, mas de repente eu me deparo com a figura desse pássaro, que é o jassanã, na Estação Ecológica de Itaiamã, no Mato Grosso. Então, jassanã é o meu segundo nome, porque meu pai trabalhou muito no Mato Grosso, e aí ele gostava do pássaro e achava sonoro o nome também. Então, resolveu dar um nome composto quando eu nasci, foi Nútia Jassanã. Então, eu achei super legal eu poder bordar o pássaro, que é o meu segundo nome. Eu bordei um beija-flor, reizinho macho do tupete vermelho, Parque Nacional do Itatiaia. Amei bordá-lo, ele é poderoso. No Vale do Paraíba do Sul, vemos a Serra da Mantiqueira. Um enorme paredão de rocha e vegetação corta o horizonte. Do alto da montanha, descem rios de águas geladas e transparentes. Em volta, uma floresta densa e diversa resiste às mudanças provocadas pelo homem. Uma terra que guarda mistérios e surpresas, habitada por aves tão variadas quanto suas cores. Bordei este passarinho, o nome dele é Tangarazinho, do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro, e me identifiquei com ele, foi um passarinho muito bonito. Escolhi bordar o passarinho Papa-mosca do campo, do Parque Nacional de Itatiaia, do Rio de Janeiro. E eu achei essa cor do campo, essa mistura ocre maravilhosa.
Caindo de 40 metros de altura, a Cachoeira Véu de Noiva é uma visão surpreendente dentro da mata. Esse é o meu terceiro projeto, é a Cachoeira Véu de Noiva, do Parque Nacional de Itatiaia. Ele foi bordado com uma foto impressa e depois presa em chassi. Ele tem uma aplicação para dar o caimento da água e mostrar o volume, e esse é a representação da minha cachoeira. No verão, voltamos à parte alta do parque. Como já era esperado, ao invés do clima típico desta estação, encontramos frio e um tempo chuvoso, bem fechado. Mas uma surpresa nos aguardava. Neste período, o campo de altitude fica repleto de flores, como a da valeriana. Da estévia, que forma pequenas ilhas de vegetação. Antes abundante no sudeste, esta planta está cada vez mais rara. Eu bordei a flor estéreo, do Parque Nacional de Itatiaia, e é uma honra estar participando da exposição Parques por um Fio. Escolhi a bromélia endêmica da Mata Atlântica do Parque Nacional do Itatiaia para representar o meu bordado. Espero que com esse trabalho nós ajudemos um pouco mais a preservação da nossa fauna e da nossa flora, tão diversas no mundo todo, tão preciosas para todos nós. Bordei o incrível Tietê Sangue do Parque Nacional de Itatiaia. Ainda neste primeiro trecho da subida, topamos com um Tietê Sangue. A coloração espetacular é exclusiva dos machos adultos. De repente, a névoa tomou conta de tudo e parecia até chuviscar. Paramos um pouco e ficamos olhando a paisagem. As bromélias, os palmitos jussaras, os samambaiaçus. Eu estou apresentando meu bordado, que representa a samambaiaçu, que é popularmente conhecida também como xaxim, e do Parque Nacional de Itatiaia. E era uma espécie que era muito consumida antigamente, vendida para fazer flores, arranjos, e entrou na lista vermelha de espécies em extinção. Então, por isso ela é protegida por lei, e nós estamos aqui lembrando de protegê-la sempre, para que sempre ela possa existir na natureza. Percorrendo o Planalto, encontramos um animal que é símbolo do parque. Na primavera e no verão, é fácil encontrar esse anfíbio de hábitos diurnos. No período chuvoso, o sapo flamenguinho se reproduz e coloca seus ovos em poças de água temporárias. Os girinos logo se desenvolvem. Quando a seca e o frio mais forte chegam, o bicho se enterra e entra em hibernação. Meses depois, quando o clima fica mais úmido de novo, o sapinho acorda e o ciclo todo recomeça. Eu escolhi o flamenguinho do Parque Nacional de Itatiaia. Eu escolhi ele porque eu achei ele muito fofo e, coincidentemente, ele tem as cores do meu time. Bem, eu acho esse projeto muito fundamental por conta das suas reservas, que elas são muito importantes para a preservação da fauna e da flora contra as ações humanas. Quilômetros da costa, um conjunto de maciços antigos, alguns com mais de 1.000 metros de altitude, formam as serras do Javi, dos Coatis e das Lontras. Este complexo montanhoso, coberto por florestas, captura boa parte da umidade que vem do oceano. Eu bordei Pindaíba, do Parque Nacional da Serra das Lontras, na Bahia. Me chamou a atenção essa árvore, eu só conhecia Pindaíba como designação de uma coisa ruim. E, na verdade, essa planta traz inúmeros benefícios.
e encontramos árvores cobertas por inflorescências como a pindaíba. No ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, bem no coração da América do Sul, surgem as bordas de uma enorme bacia sedimentar. Um conjunto rochoso monumental que encantou viajantes naturalistas do século XIX. Uma região de transição com espécies do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia. Nesta expedição, conhecemos um lugar fantástico. Eu resolvi bordar a jaguatirica do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães porque meu pai cuidou de uma que foi atropelada durante a construção de Brasília por um trator na estrada. E havia um galpão onde se tratavam animais naquela época, lá naquela construção de Brasília. E papai ficou encarregado de cuidar de uma. E por conta dessa jaguatirica e do cuidado que meu pai teve com ela, eu trouxe ela numa tela onde eu pintei e bordei. Está aqui e eu fiquei muito feliz de poder lembrar dessa história e dividir essa coisa linda com vocês. E dizer também que eu escolhi o tatu-ferva. Esse tatu, ele está no Parque Nacional Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, mas ele faz parte do ambiente de todos os biomas brasileiros, na verdade. Ele está em todos os estados e em alguns países também aqui da América do Sul. Ele não está ameaçado de destruição, mas é preciso conservar, senão ele vai desaparecer, né? Próximo do Oceano Atlântico, uma serra se eleva a mais de 2.000 metros de altitude. Seus picos lembram os tubos de um antigo órgão de igreja. Uma floresta densa e úmida cobre suas vertentes íngremes. Nos vales, descem rios velozes de águas geladas. E vivem primatas ameaçados. O projeto eu escolhi o brinco de princesa, o muriqui do sul, que é um macaco que só existe na Serra dos Órgãos, a araponga, que é muito importante, o palmito de Sara, a helicônia augusta, que são os símbolos que estão hoje presentes na Serra dos Órgãos. E eu escolhi a embaúba prateada, que é do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O meu bordado é a cebola da mata. E eu achei esse projeto muito interessante. Foi um prazer participar. Bordei a flor do maio, por ser uma planta muito versátil, de várias cores, porque sou apaixonada. Ela se encontra no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Escolhi bordar a flor brinco de princesa, uma espécie do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por ser da minha região. Um lugar que nos faz voltar no tempo. Há um passado tão distante que é quase impossível de imaginar. Um período em que a vida dava seus primeiros passos na Terra. Um mundo completamente diferente de hoje. Uma serra que divide bacias hidrográficas e onde nascem centenas de córregos e rios. Uma região que guarda resquícios de povos antigos que não existem mais. Onde vivem animais difíceis de serem avistados e plantas tão incríveis que, mesmo bem depois de mortas,
mantêm ainda a aparência e a beleza de quando eram vivas. O parque que eu escolhi bordar foi o nosso Parque Nacional das Flores Sempre-Vivas. E, com certeza, né, as flores são as flores sempre-vivas, a espécie pé de ouro, conhecida como Comanthera elegans, que são estas flores aqui. Retornamos para próximo do córrego São Domingos e conhecemos uma sempre-viva ameaçada. A pé de ouro está se tornando cada vez mais rara por conta da destruição do seu ambiente e da coleta excessiva. Agrupamentos com tantos indivíduos como este criam uma paisagem de incrível beleza e são cada vez mais raros. Eu bordei sempre-vivas que se corre o risco de extinção e se encontra no Parque Nacional das Sempre-Vivas. Eu gosto muito de plantas. Escolhi o Parque Nacional da Sempre-Viva, que fica em Diamantino, aqui no Vale do Jequitinhonha, a qual pertenço. O elemento que escolhi para representar o parque, uma sempre-viva chamada chuveirinho. A sempre-viva sempre me encantou, mas essa em especial pelo seu volume, pela sua beleza e a durabilidade. Como o próprio nome diz, uma flor sempre viva. Neste local, encontramos uma eriocaulácea de grande beleza e tamanho. Chegando a mais de 2 metros de altura, o chuveirinho só se reproduz uma única vez. Escolhi para bordar o Parque das Sempre-Vivas, escolhi a camarinha, camarinheba, que eu me apaixonei por essa planta, que está endêmica no Parque das Sempre-Vivas, mas está até o Rio Grande do Sul. Várias outras conformações. Amei bordar e me descobrir. E também bordei o cacto, uma espécie muito interessante, também de lá do Parque da Sempre-Viva, e é a minha paixão. Eu amo cactos. Bordar isso aqui foi uma descoberta para mim. As imagens captadas por uma câmera especial mostram o animal esfregando o corpo contra o tronco de uma árvore. Próximo à cauda, os caetitus possuem uma glândula que produz um tipo de secreção com cheiro forte, que fica impregnado na planta. Então, eu escolhi o caetitu, foi uma escolha meio aleatória. Na verdade, o meu interesse era abordar o parque, que é o Parque Nacional das Sempre-Vivas. Eu escolhi para o projeto Parques por um Fio, o Parque Nacional da Sempre-Viva, pois minha família é de Diamantina e tenho muita identidade com o local. E a pomba galega me escolheu. Nesta expedição, conhecemos um lugar único, especial. Entre os morros florestados do litoral e os chapadões do Brasil Central. No meio do cerrado, espécies típicas da Mata Atlântica. Um lugar de paisagens monumentais e de seres misteriosos e raros. Berço de um dos rios mais importantes do Brasil. Eu escolhi bordar o Sempre-Vivas, o nome dela científica é Paepalanthus, do Parque Nacional da Serra da Canastra. Gostei muito de bordar, foi muito gratificante. Eu bordei o Ipê-Laré, do Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais, que eu gosto muito do cipês. Aqui, as chuvas caem somente durante 6 meses, mas são fundamentais para realimentar rios e aquíferos. As chapadas e o cerrado são como um enorme sistema de captação de água. Praticamente toda a água do Rio São Francisco nasce no cerrado, a caixa d'água do Brasil. A água é o fator preponderante no Parque Nacional da Serra da Canastra.
É um convite a mergulhar na essência da arte e natureza. Esta linguagem é um meio poderoso de reflexão e um manifesto sobre a necessidade de preservação. Escolhi o Parque Nacional da Serra da Canastra porque é próximo aqui onde eu moro. E o meu bordado é o pato mergulhão, por causa da beleza e do sério risco de extinção que, infelizmente, essa espécie está passando. Um rio com água limpa e transparente é o ambiente ideal para uma espécie de ave raríssima. Em diferentes momentos e rios, encontramos este pássaro, que fugia de imediato. No último dia da expedição, voltamos ao São Francisco na parte alta. Perto, nem sinal dele. De repente, vimos um pato descendo o rio ao longe. Ele vinha sozinho e com um mergulho sumiu da nossa vista. Quando achamos que tinha fugido mais uma vez, apareceu na nossa frente. Diante de nós estava o pato mergulhão, um dos animais mais raros e ameaçados do planeta. Na borda norte do Pantanal Mato-Grossense, existe um corredor de serras paralelas, com vales compridos e morros íngremes. Um lugar antigo e pouco conhecido, que conecta o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Eu fiz questão de fazer da Serra das Araras, o Irapuru Vermelho, o Irapuru Vermelho. Optei pelas unidades de conservação do sul da Bahia, por estar naquela região que eu fiz minha inscrição nesse projeto. Dentre os destaques do documentário, escolhi as bromélias da Bahia. Um lugar tão incrível que mais parece um jardim com bromélias de todos os tamanhos em diferentes estratos da mata. Inclusive uma espécie que atinge um tamanho gigante, que parece até pré-histórica. Escolhi o tangará rajado, que no programa Parques do Brasil, ele está nas unidades de conservação do sul da Bahia. No interior da mata úmida, um habitante exclusivo dessas baixadas litorâneas. O tangará rajado. Este macho voava de arbusto em arbusto com grande agilidade, sem parar muito tempo num só lugar. Não estava ali à procura de alimento. Poderia até ser curiosidade, mas era precaução. É sempre bom ficar atento a intrusos como a gente. E esse aqui é o meu bordado para essa bordação. O meu parque escolhido foi a uma das unidades de conservação no sul da Bahia. E eu escolhi o gato mourisco, que tem nome científico Herpailurus yagourani. Eu escolhi esse parque porque eu queria trabalhar com parques que estivessem aqui no Nordeste. E eu escolhi o gato mourisco porque eu amo gatos. Sou apaixonada por felinos. Escolhi bordar o tamanduá mirim, também conhecido em algumas regiões como tamanduá de colete, porque é uma espécie que possui uma baixa taxa reprodutiva, geralmente nascendo um filhote a cada ano, e a destruição de hábitos, atropelamentos, a caça ilegal e os ataques de animais domésticos contribuem bastante para a redução dessas populações. E com isso, dificilmente essa espécie consegue reverter o seu declínio populacional. Participar desse projeto foi muito importante porque usamos o bordado como uma ferramenta para sensibilizar as pessoas sobre conservação e preservação ambiental, pois cada espécie desempenha um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Em compensação, o tamanduá mirim parecia mais preocupado em procurar cupins e formigas para comer e nem se assustou com a nossa equipe.
eu bordei a saíra amarela, que fica no Parque Nacional da Boa Nova, Bahia. Bordei o veado catingueiro, que é do Parque Nacional da Boa Nova, na Bahia, a Caatinga. E o veado catingueiro, ele tá tão em risco de extinção porque ele é um animal solitário, não gosta de andar em bandos. Que a gente não tem tempo mais, que a gente precisa correr para preservar nossos parques, nossa natureza. E como diz aquela música, é preciso estar atento e fortes. Não temos tempo de temer a morte. Então, abaixo a extinção, abaixo a exploração indevida de nossos parques, de nossa natureza. Precisamos viver. As caatingas são impressionantes. Surgiram há milhões de anos e ainda continuam por aqui. Na volta, uma bicuda, também chamada de cobra-cipó, atravessa a estrada. Uma serpente que gosta das horas quentes do dia e de comer lagartos. Dentro da mata seca, seu formato e cor criam um disfarce perfeito. E mal diferenciamos ela de um galho qualquer. Parques nacionais, e eu escolhi a Chapada Diamantina, a cobra-cipó. Eu moro no interior de Minas, na cidade chamada Barra Longa, que foi devastada pela lama da Samarco. E era corriqueiro, a gente vê nos nossos quintais animais, principalmente as cobras, né? E hoje não se vê mais. Tem 9 anos que estamos fragilizados no nosso coração e na nossa natureza. E foi um desafio para mim me lançar como bordadeira de algo tão bonito, tão precioso. Uma representação da região onde eu vivo, onde eu moro, onde eu amo, que é o sertão nordestino. Eu escolhi para bordar o mandacaru. No século XVI, exploradores espanhóis a caminho dos Andes se depararam com um cenário espetacular. Em meio à floresta, um rio caudaloso despencava através de quase 300 quedas d'água. Ignorando o nome já existente, batizaram o local de Saltos de Santa Maria. Séculos depois, este nome se perdeu na história. Ficou o anterior, que os povos nativos chamavam simplesmente de Água Grande, ou, na língua deles, Iguaçu. Esse é um bordado livre que representa as cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu. Eu escolhi o tucano de bico verde do Parque Nacional do Iguaçu, porque eu já estive lá mais uma vez e eu sou apaixonada pelo parque. A araucária, ou pinheiro do Paraná, já foi tão abundante que se tornou símbolo do estado. Cobiçada por sua madeira e ocupando uma das terras mais férteis do país, foi superexplorada e hoje está ameaçada de extinção. Vivendo sobre a terra há milhões de anos, esta árvore compõe uma floresta atlântica mista, também chamada de mata de pinhais. As árvores adultas seculares chegam a quase 50 metros de altura. Escolhi bordar a araucária do Parque Nacional do Iguaçu por alguns motivos. Dentre eles, porque morei muitos anos no Paraná e também pela importância dessa espécie. Eu considero a araucária uma espécie majestosa e imponente. Ela é uma das árvores mais emblemáticas do Parque Nacional do Iguaçu. Além da beleza, a araucária desempenha um papel crucial no ecossistema porque ela oferece abrigo e alimento para diversas espécies da fauna. Eu acredito que a presença da araucária no parque é um lembrete importante de proteger e conservar as riquezas naturais do nosso planeta.
Os primeiros viajantes que estiveram nessa região pensaram que haviam encontrado um mar no interior da América do Sul. Um imenso labirinto repleto de lagoas, planícies alagadas e corichos. Tão plano que a água quase para de correr. Tão baixo que recebe tudo o que surge à sua volta. E tão grande que parece não ter fim. Eu escolhi o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, o Tuiuiu, que é o Jabiru-Mictéria, porque ele representa muito a fauna do Pantanal Mato Grossense. Ele é um dos representantes da fauna mato-grossense. Horas depois, já perto do final do dia, avistamos um enorme ninho de tuiuiu. As árvores escolhidas para esse fim precisam ser grandes o suficiente para permitir a chegada e a saída dessas aves enormes. Por enquanto, no ninho só havia um membro do casal. Mas esta árvore serve de poleiro também para outras espécies, como biguás e biguatingas. O sol ia desaparecendo no horizonte e resolvemos voltar. E por fim, eu bordei um incêndio no Pantanal para que tenhamos a dimensão do quanto esses crimes ambientais são prejudiciais ao meio ambiente e a todo o planeta, e a nossa vida como um todo também. Em 2020, após uma estiagem muito severa, o Rio Paraguai subiu bem menos do que a média. Muitos lugares ficaram sem água, numa época em que o rio ainda deveria estar esvaziando. A seca extrema tornou a vegetação muito inflamável e os incêndios se tornaram incontroláveis. Mais de 4 milhões de hectares foram queimados e milhares de animais morreram. O Pantanal é um lugar extraordinário. O conjunto formado pelo Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e as reservas do seu entorno foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade. Junto com outras áreas protegidas do bioma, são hoje parte da melhor estratégia para proteger esse ambiente fantástico, um patrimônio de todos os brasileiros. Oi pessoal, está sendo um prazer bordar junto com vocês. Estou bem animada para a exposição, para a gente ver nosso trabalho aí, trabalhos lindos, preciosos. Oh meu Deus, como é bom ver que tem tanta gente que gosta de arte.
Música